Estamos diante de uma terrível e menosprezada pandemia que atinge a absoluta maioria da população mundial: a má qualidade de sono. A privação de sono aflige a sociedade em diversos níveis, da saúde pessoal à produtividade profissional, da segurança no trânsito à economia global. Melhorar o sono das pessoas é um enorme desafio, mas também uma oportunidade de dimensão equivalente. Temos a nosso favor uma cadeia de distribuição altamente capilarizada, a evolução da internet das coisas e uma mudança de paradigma no setor da saúde. Já começamos a distribuir conteúdos com embasamento científico, conscientizando para a importância do dormir bem e de entender melhor o sono de cada um. Estamos desenvolvendo tecnologias de monitoramento do sono simples e acessíveis e fomentando a criação e interconectividade do ecossistema do sono. Juntos, iremos revolucionar este mercado de mais de 430 bilhões de dólares. Comece baixando e lendo o nosso white paper. Olá, seja bem-vindo a mais um webinar do Persono. Hoje a gente vai falar sobre o White Paper Sono, a nova fronteira do desenvolvimento humano. E aqui para conversar comigo eu tenho o Carlos Azevedo, que é Head de Ciência de Dados da Coteminas e Head do Persono, o Josué Alencar, que é diretor da Coteminas e o idealizador do Persono, e o Walter Longo, que é o CEO da consultoria Unimark Longo e também um parceiro aí da Coteminas nesse projeto. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Bom, então a gente vai começar a falar um pouco sobre esse white paper, mas antes de irmos para o debate, eu gostaria, aqui de agradecer em nome do time a todos os envolvidos nesse processo, todos os autores, todas as pessoas envolvidas na diagramação, todos que contribuíram também com insights e com feedbacks para que a gente finalizasse esse material. E para a gente começar, então, eu gostaria de perguntar para você, Josué, qual que foi a ideia, por trás desse white paper? Por que criar esse documento? Qual que foi o objetivo? Claro, Roberta. Primeiramente, é um privilégio estar aqui entre vocês, coautores desse documento que a gente fez com tanto carinho. E eu aproveito para, até repetindo as suas palavras, agradecer a todos que participaram da construção desse documento, que é muito mais do que um documento, é um movimento que a gente está dando início, procurando com o propósito de melhorar a qualidade de vida a partir do sono. E agradecer não apenas aos coautores, mas também às pessoas que participaram da parte de edição, a parte de revisão, um trabalho que foi extremamente bem feito, e que agora a gente compartilha com todo mundo, dando aí a todos uma jornada e um caminho para o desenvolvimento desse ecossistema, que a gente entende que vai muito além de ajudar apenas a fazer com que as pessoas durmam melhor. O nosso objetivo é permitir que as pessoas vivam melhor e sonhem, consigam sonhar aí com um mundo, uma sociedade também melhor. Então, esse é o documento que a gente preparou e agora já está disponível aí para todos baixarem. Perfeito, Josué, obrigada. Carlos, você pode, então, começar contando para a gente um pouco do que vai ser encontrado nesse documento, Quem baixar, a gente vai disponibilizar o link aqui no canal do YouTube, também na nossa bio do Instagram, então vai ser muito fácil para quem quiser baixar, encontrar e ler esse white paper. Carlos, você pode contar para a gente, então, o que se encontra nesse white paper, quais que são os pontos que são contemplados aí no documento? Claro, Roberta. Em primeiro lugar, também repetir as palavras, dizer que é um grande orgulho, ter feito parte da escrita desse documento, que é um grande marco para o Persono, mas é um grande marco também para a fomentação desse grande ecossistema de sono que a gente quer construir aqui no Brasil, Então, esse documento, ele abrange aí um trabalho multidisciplinar, foram vários coautores, desde profissionais médicos do sono, empreendedores, cientistas de dados. Então, naturalmente, a gente tem um público-alvo abrangente, onde a gente tenta alcançar, por meio da conscientização,
né, falando aí de conteúdos relacionados a estatísticas sobre o mercado, a oportunidade que a gente tem, né, de mercado para tecnologias voltadas para a melhoria do sono das pessoas. A gente tem conteúdos científicos também, onde a gente mostra os benefícios, né, de uma melhoria do sono, por meio de uma rotina mais bem regrada, por meio de uma higiene do sono bem feita, por meio do monitoramento constante do sono. A gente fala também bastante sobre o ecossistema de tecnologia, então quais são as tecnologias que hoje existem, né, para mensuração do sono, desde o padrão ouro, né, da mensuração do sono, que é a polissonografia, até iniciativas de democratizar o acesso a essas tecnologias que, infelizmente, são caras e grande parte da população fica excluída desse processo. Então, a gente mostra aí a revolução que está acontecendo na parte de tecnologia de monitoramento, né? Então, a gente fala também vários aspectos sobre a visão estratégica do Persono, do porquê que a gente está bem posicionado, né, dentro desse ecossistema para atuar e criar, né, um marketplace de produtos e serviços do sono para resolver esse enorme desafio que é a negligência que as pessoas têm com respeito ao seu próprio sono, né? Infelizmente, muita gente ainda não acordou para esse grave problema que é a falta de uma noite bem dormida, né? Como isso afeta a produtividade, como isso afeta, né, as emoções, as relações pessoais, como isso afeta a memória, como isso produz uma menor qualidade de vida e uma maior propensão a uma série de distúrbios, né, não só distúrbios do sono, já vários conhecidos, né, como insônia, apneia, mas também os distúrbios alimentares, nutricionais, e lendo o white paper, eu tenho certeza que as pessoas vão entender melhor como é que tudo está conectado, né, como o sono está no centro da saúde e do desenvolvimento humano, e a gente espera ter contribuído aí para gerar essa conscientização, né? Perfeito, Carlos, obrigada. Walter, antes da gente entrar um pouquinho mais no detalhe, né, do que temos no documento, eu queria que você contasse para a gente, né, como um dos nossos coautores, como que foi esse processo, né, porque a gente tem diferentes pontos de vista, diferentes profissionais envolvidos. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Você sabe, Roberta, que primeiro queria também, mais uma vez, agradecer o convite da Persono, da Coteminas, Josué, para poder participar dessa experiência que foi muito rica. Primeiro, foi rica no plano pessoal, porque estudando o sono, o que significa a privação de sono, eu me tornei um evangelista da importância do sono. Realmente, eu sempre fui uma pessoa que passei me orgulhando de dormir 2, 3, 4 horas por noite, e agora sou uma pessoa que procuro ter um sono regular, porque entendi todos os malefícios, tudo que a falta de sono pode prejudicar. Então, primeiro, isso só já foi um ganho inestimável, um ganho de vida, né? Mas, além disso, foi também uma experiência muito interessante poder participar da construção desse white paper e de demais coisas que estamos fazendo junto com o Persono, porque é uma experiência onde eu confesso a você que não é muito comum alguma coisa ser construída a 8, 10, 12 mãos, né? Isso gera uma enorme vantagem que a gente deixa de usar apenas a nossa inteligência, que cada um de nós temos, mas a gente passa a se aproveitar da exteligência, que é essa inteligência em rede, essa troca, essa riqueza de informação, onde cada um entra com seu expertise, mas a soma de 1 mais 1 mais 1 não é 3, é 7, 10, 15, porque realmente é o conjunto dessa exteligência que traz muito mais insights, muito mais informações. Então, foi realmente uma experiência muito rica e que, novamente, mudou a minha vida no plano pessoal e ainda acho que nós trouxemos para o mercado algo que eu acho muito interessante, muito importante, que é não apenas, vamos dizer assim, um estudo bem embasado sobre a crescente pandemia silenciosa da privação de sono, como também quase que um convite a todas as empresas ligadas direta ou indiretamente a esse setor para se unirem nesse movimento que ajude a solucionar esse problema. Perfeito, obrigada. Bom, entrando então, né, você acabou a sua última palavra, né, Walter, foi problema, e eu queria então começar por esse ponto. Josué, você pode comentar para a gente, né, qual que é o problema aí motivador, né, não só do Persono, mas também
né, da própria confecção do white paper, assim, qual que é o problema que gerou todo esse debate, né? Qual que é o problema de fato da gente negligenciar ou não dar a devida atenção ao sono? Perfeito, Roberta. É estarrecedor, né, observar que hoje a sociedade, por falta de conhecimento ou mesmo por negligenciar a importância do sono, acaba sendo acometida por uma severas consequências, né, que vão desde a ordem relacionada, né, em casos extremos, relacionada à segurança no trânsito. Então, hoje no Brasil, 60% dos acidentes de carro estão relacionados à direção sonolenta, distração ao volante. Então, esse é um fator que, por si só, já é de enorme significância. Somado a isso, tem um aspecto, conforme foi comentado anteriormente, né? Tem um aspecto patológico que também é muito significativo, né? Então, hoje são conhecidos aí mais de 100 diferentes distúrbios, sendo que apenas 2 deles, a insônia, a apneia, acabam afligindo, respectivamente, 1/6 e 1/4 da população mundial. Então, bilhões de pessoas em todo o mundo hoje têm apneia. Em maior parte desses casos são não diagnosticados por falta de exames e de acessibilidade, né, acesso a formas de diagnóstico que sejam acessíveis e que sejam sem fricção. E, por fim, isso leva também a um impacto econômico que é muito severo. Esse impacto econômico, né, que se dá em decorrência da diminuição da produtividade, varia entre 1,5% a 3% de algumas economias desenvolvidas. Só nos Estados Unidos, isso, alguns anos atrás, somou mais de 400 bilhões de dólares. Então, esse problema de enorme significância, né, que acaba afligindo toda a sociedade, faz com que a gente tenha, né, e que a gente se sinta obrigado a contribuir e atuar de forma a não apenas resolver esse problema, mas a permitir, né, e atuar para que a sociedade tenha melhor qualidade de vida. Perfeito. Carlos, né, o Josué comentou aqui agora com a gente sobre essa questão, né, do problema, e você antes, já na sua primeira fala, falou um pouco sobre a questão, né, de diagnóstico, de tecnologia. Você pode comentar um pouco, né, o que é falado no white paper sobre essa questão, né? Falamos de problema, mas também falamos de solução. Você pode comentar um pouco sobre essa questão, né, do advento da tecnologia, como isso pode, por um lado, aí, ser um aliado, a questão de diagnóstico, né, a popularização do acesso a esses recursos? Você pode comentar um pouquinho isso para a gente? Claro, Roberto, a gente está vivendo um momento muito único, especial na humanidade, que é uma grande convergência tecnológica. Então, existem várias tecnologias, desde equipamentos médicos que estão sendo fabricados com cada vez mais capacidade de mensuração, de resolução, né, a um custo menor, a dispositivos computacionais capazes de processar cada vez dados em volumes maiores, né, e a um preço, né, a um custo menor, desde tecnologias de conectividade, né, que estão fomentando aí uma grande promissora área chamada de internet das coisas, né, para você ter ideia, Roberta, nessa parte de conectividade, a Ericsson Mobility Reports, um relatório da Ericsson, aponta que em 2019 já haviam mais de 10,9 bilhões de dispositivos conectados na internet. Né? Isso já dá um número maior de endereços IP, para quem é da área, né? Maior do que o número de CPFs ou de registros de identidade de pessoas de qualquer nacionalidade. Então, tem mais dispositivos conectados na internet hoje do que usuários humanos, né? E para 2025, a previsão é de 24,6 bilhões de dispositivos conectados. Então, essa área de tecnologia está se desenvolvendo aceleradamente, né, graças a tendências exponenciais de melhorias e de redução de custo. E o que a gente fala no white paper é justamente como é que os empreendedores, as pessoas interessadas em surfar nessa grande oportunidade de tecnologias para o sono, podem aproveitar esse momento, podem aproveitar essa convergência tecnológica para gerar inovações, para gerar produtos e serviços que realmente transformem a vida das pessoas. Então, na linha de monitoramento, a gente pode citar
que existem já hoje produtos de monitoramento de sono baseados em actimetria de contato, então relógios, pulseiras, né, bands, faixas que a pessoa pode amarrar na cabeça, né, antes de dormir, que conseguem medir a quantidade de horas de sono, e esses dados são de suma importância para que as pessoas consigam gerenciar a sua própria rotina, pré-diagnosticar alguns distúrbios e ter conversas mais bem embasadas com seus médicos, né? Hoje, nós estamos no white paper também cobrindo bem a parte de tecnologias de mensuração sem contato direto ao corpo, né? Porque aí a gente fala de um desafio que é o desafio da fricção. Muitas vezes essas tecnologias de contato, elas funcionam muito bem, mas a pessoa precisa ficar lembrando o tempo todo de colocar o relógio no pulso, né? A bateria é limitada, e por mais que a tecnologia de bateria esteja também melhorando, né, a gente vê uma tendência de vários players de mercado embutirem vários sensores e várias funcionalidades nesses dispositivos que drenam essa bateria. E por não serem de um propósito único, muitas vezes esses dispositivos descarregam ao longo do dia, que eles mensuram uma série de outras coisas, e na hora de mensurar o sono, a pessoa desprioriza essa importante mensuração e coloca o dispositivo ali para recarregar enquanto dorme, perdendo essa oportunidade. Então, no white paper, a gente fala como resolver esse problema, por meio de um desenho de uma jornada de usuário, uma experiência sem fricção, né, sem a necessidade de recarregar a bateria, sem a necessidade de ficar fazendo qualquer tipo de preparação especial toda noite antes de dormir, para que o sono possa ser monitorado. Então, quem pegar o white paper para ler, vai entender como é que isso é possível, como é que é possível embutir tecnologia em travesseiros, em colchões, como é que é possível fomentar o ecossistema de conectividade para fazer com que seu travesseiro, né, mensure o seu sono, se conecte com a sua cortina, para que a sua cortina abra automaticamente aí de manhã, otimizando a sua exposição de luz solar, para que você tenha um despertar o mais natural possível, reduzindo a sua carga de estresse, né, na hora de você acordar, que é uma das maiores descargas, né, de cortisol, que é o hormônio do estresse. Você precisa de cortisol para acordar, para despertar, para produzir, mas se há um disparo de carga excessivo, né, durante a manhã, isso pode prejudicar todo o seu dia. Então, o despertar é super interessante, conectar todos os produtos, né, que as pessoas têm à suas disposições, sejam cortinas, ar-condicionados que regulam aí a temperatura, né, a instrumentos de mensuração, é essencial para a gente ter casas mais inteligentes e ambientes mais agradáveis, para que as pessoas possam dormir bem e viverem melhor, né? Muito bom. Walter, o Josué comentou sobre a questão econômica, né, o impacto negativo para a economia da privação de sono. E o Carlos comentou agora sobre o mundo de oportunidades que a gente tem do ponto de vista tecnológico. E um dos pontos que se fala no white paper é justamente sobre a questão de mercado, né? As possibilidades que o sono pode trazer, aí, as possibilidades de mercado. Você pode comentar para a gente esse ponto? Claro. Aliás, isso para mim também, confesso, foi uma descoberta muito interessante. E por isso que eu digo que quando a gente participa de um projeto como esse, junto com tanta gente, a gente acaba aprendendo muito. Para mim foi realmente um privilégio. Então, o mercado de bem-estar hoje, Roberta, é avaliado no mundo em 1,7 trilhão de dólares. Ou seja, é um mercado imenso, o mercado do bem-estar. Sendo que a indústria do sono é calculada em 25% desse total. Então, veja, nós estamos falando de alguma coisa de 425 bilhões de dólares, o tamanho desta indústria. E o interessante, quando a gente analisa isso em termos mercadológicos, é que na área de alimentação, grandes marcas como Nestlé, Danone, já lideram o segmento, né? E já são, vamos dizer assim, donas de uma grande parte desse volume de dinheiro desse mercado. A mesma coisa com a área de esportes, ou seja, temos aí Nike, temos aí Peloton, temos aí Adidas, que também são grandes líderes globais do segmento de esportes. Enquanto isso, a indústria do sono é um território ainda a ser conquistado e, por isso, um oceano azul e uma imensa oportunidade. Então, se nós entendermos que o mercado do bem-estar é composto por alimentação saudável, exercício periódico e sono reparador,
a área e a indústria do sono é, sem dúvida, a grande oportunidade de mercado a ser descoberta. E por isso eu comentei com você que acho que o white paper é não somente realmente vamos dizer assim, uma constatação desse problema e dessa oportunidade, mas mais que isso, um convite para que outras empresas vejam essa oportunidade, participem desse mercado tão promissor e ainda tão pouco explorado. E a Coteminas estar na liderança disso é, sem dúvida, não somente a visão de uma oportunidade de mercado, mas principalmente a definição de um grande propósito que a empresa passa a ter. Aliás, uma empresa que já tem esse propósito de fazer as pessoas dormirem bem através do high touch, dos seus milhares de produtos feitos para dormir, mas agora numa dimensão high-tech, tudo que a tecnologia pode ajudar a gente a dormir melhor. Se me permite, Roberta, complementando Claro. o que o Walter comentou, enquanto nós estávamos escrevendo, né, Walter, nós brincávamos que era um verdadeiro investimento dos sonhos, né, para os empreendedores que vierem a participar desse ecossistema, né. A única coisa que é melhor, né, eu acho que o sonho de qualquer investidor é ganhar dinheiro enquanto dorme. Melhor do que isso é apenas ganhar dinheiro enquanto os outros dormem, né? Mas o que é interessante é isso, por isso que eu acho que é uma coisa fabulosa isso que você e a sua equipe criaram, Josué, porque mais do que tudo é um real serviço à sociedade. Ou seja, não é apenas mais um daqueles gadgets que a gente traz e que as pessoas gostam e que ajudam em alguma dimensão. Não, é uma dimensão fundamental da sociedade que vai ser, vamos dizer assim, daqui para frente, encarada de frente, com convite para grandes empresas líderes se unirem e, de alguma maneira, é uma contribuição social de dimensão que poucas pessoas avaliam e só quem participou, talvez, com a intensidade desse white paper que percebeu o tamanho, a dimensão, o potencial que isso significa de fazer bem para a sociedade. E nesse sentido, né, Walter, que é uma das poucas coisas que todos nós temos em comum, né? Todos nós deveríamos ou dormimos todos os dias, né, com regularidade. Então, concordo integralmente. Josué, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Pensa um pouco, quando a gente pensa nesse número, 1/3 da nossa vida... Ou deveria, né? Porque nem todo mundo dorme assim, o terço 1/3 da vida é dedicada a dormir. É assim que os mamíferos entendem a sua vida. E nós, vamos dizer assim, infelizmente entramos numa sociedade que passou a desprivilegiar o sono, passou a não entender que o sono é um momento mais produtivo do dia, que é a hora em que os beta-amiloides são limpos do nosso cérebro, essas substâncias que são criadas pelo processo natural de sinapse e que depois acabam, de alguma maneira, formando depósitos no cérebro. Então, é fundamental que as pessoas durmam e durmam bem e tenham um sono reparador para terem uma vida melhor, como o Josué falou. Perfeito. Bom, eu acho que, né, ficou muito claro para quem está assistindo que aqui todos somos muito apaixonados pelo sono e pelas suas possibilidades, e acho que todo mundo envolvido, né, no Persono tem isso muito claro. E agora vou fazer uma pergunta para os três, a mesma pergunta, porque acredito que o white paper foi um exercício de aprofundamento no sono, que já é uma questão aí que faz parte do dia a dia do Persono. Então, eu queria entender de cada um, assim, qual ponto que foi aprofundado no white paper que foi mais rico ou que vocês consideram mais relevante. Carlos, você pode começar? Claro, Roberta. Olha, para mim foi uma experiência fantástica, né? A quantidade de pesquisa que a gente teve que realizar, leituras e discussões, horas de discussões, né? Foi uma experiência muito rica. Então, eu sou suspeito para falar. Eu amo tecnologia, então eu adorei descobrir sobre a área de terapias digitais, né? Eu me aprofundei mais do que eu tinha, né? Contato prévio com essa área. E essa área está muito avançada, né? O sistema de monitoramento de riscos, né, de pacientes em hospitais hoje já é uma realidade, né? Várias aplicações comerciais, vários hospitais de ponta no mundo inteiro conseguem predizer tempo de internação, tempo, né, de ocupação de leitos críticos ali de UTI, por exemplo, ou riscos associados a procedimentos laboratoriais
e medicamentos, né, administrados durante a internação. Então, quando a gente junta essa massa de dados de fármacos, né, daquilo que a gente consegue medir e capturar do perfil socioeconômico dos pacientes, né, e dos diagnósticos e prognósticos, as possibilidades são imensas de apoio ao gerenciamento do risco, né, reduzindo probabilidade de infecções hospitalares, diminuindo o tempo de internação, né, tratando e cuidando do bem-estar desse paciente que está lá internado em condições já muito difíceis e que os mínimos detalhes fazem a diferença. A alimentação, cardápio ali no hospital, a forma como a pessoa dorme no hospital. E daí a importância, né, novamente, do sono, auxiliando as terapias digitais, né, para a gente também não negligenciar, entender que a gente não pode negligenciar o sono dos pacientes nos hospitais, né, que muitas vezes dormem muito mal, não tem um acompanhamento tão próximo, e o uso de dados, de grandes bases de dados, de tecnologias de inteligência artificial e de Big Data, né, vem para auxiliar os médicos e os gestores a poderem tratar melhor os pacientes e poderem acompanhar, né, e administrar melhor ali o tratamento. Então, eu adorei aprender isso, certamente foi um dos destaques, e bem como outras áreas também da convergência da inteligência artificial com IoT. Então, não é só, como eu falei, né, a sua cortina se comunicando com o seu travesseiro, mas é a sua cortina entendendo que porque você dormiu menos ou foi deitar no horário diferente no outro dia, né, a quantidade de luz, de exposição solar que você vai precisar e a janela de tempo aí, né, que você vai precisar ser exposto é diferente e é única naquela oportunidade. Então, é realmente uma comunicação e uma atuação de forma inteligente e personalizada. Isso daí é o que eu traria de destaque na parte de tecnologia do white paper. Perfeito. E para você, Josué, qual que foi o ponto assim de maior destaque? O que você indicaria aí para quem está nos assistindo ler em primeiro lugar, assim, que para você foi o mais importante? Sem querer dar spoiler, Roberta, tem um fator que está até mesmo escrito no próprio título do white paper, que por sua vez, né, foi escolhido de forma colaborativa, né? Nós, não sei se todos sabem, talvez valha a pena a gente destacar. Esse processo não foi apenas colaborativo entre os coautores, foi também colaborativo porque nós convidamos, né, diversos especialistas de diferentes locais do mundo para contribuírem aí e compartilharem feedbacks, insights para nos ajudar a fazer um documento cada vez melhor. E aí um dos aspectos que a gente abriu aí para essa comunidade de contribuidores foi a escolha do título. E o título escolhido foi Sono, a Nova Fronteira para o Desenvolvimento Humano. E isso, por sua vez, é o capítulo final ali do white paper, em que a gente descreve como que a sociedade, como as organizações e como o indivíduo podem ter, né, melhor qualidade de vida, maior produtividade, maior prosperidade como um todo. Então, esse futuro, né, que se dá através dessas convergências dos diferentes fatores que a gente elencou aqui durante essa conversa, que é o que me deixa mais entusiasmado. E Josué, complementando isso, né, o que é muito gostoso quando a gente trabalha num documento, num white paper, vamos dizer assim, num paper feito por uma empresa, onde, além, evidentemente, da oportunidade que ela explora e de toda a visão de quanto aquilo pode significar realmente um grande negócio, uma grande oportunidade, quando isso também, não é, de certa maneira, traz para a sociedade um real benefício. Não sei se o público que está nos ouvindo sabe, mas parte desse exercício de fazer o white paper foi também construirmos uma grande pesquisa nacional, a primeira grande pesquisa sobre o sono do brasileiro, para entender o que está acontecendo com o sono. E algumas descobertas, e claro, são centenas delas, e a maioria está no próprio white paper, mas vale a pena citar, é o seguinte: a pandemia afetou muito o sono do brasileiro. 43% das pessoas diz que piorou, né, a sua qualidade de sono, o que é alarmante se a gente pensar que é o momento em que a gente mais precisa da nossa imunidade durante uma pandemia. E é nesse momento que, dormindo menos, a gente piora muito, né, o nosso sistema imunológico.
Segundo, coisa que é interessante é que afetou muito mais as mulheres. Isso ainda nós estamos agora aprofundando o estudo. Por quê? Que para as mulheres a pandemia teve um efeito psicológico mais deletério do que os outros. Outra coisa interessante é descobrir que 68% da população brasileira desperta sem disposição. E, de alguma maneira, isso pode estar ligado ao ritmo circadiano das pessoas. Tem pessoa que dorme tarde, acorda tarde, tem pessoa que dorme médio, acorda médio, tem pessoa que dorme cedo, acorda cedo. Na hora que você põe todo mundo atuando e acordando no mesmo instante, você acaba 2/3 da população passando a ter pouca disposição de manhã, o que faz com que a gente agora queira fazer um grande movimento de adequação de horários flexíveis, tanto para a educação quanto para o trabalho. 17%, reforçando o que o Josué falou, dos brasileiros confessam já ter dormido no volante. Imagina esse volume de gente causando acidente. Aí tem mais acidente causado por dormir no volante do que droga ou bebida. 78% dos brasileiros levam o celular para a cama, o que é uma coisa horrível de se fazer, porque aquele celular tem uma luz azul que prejudica profundamente o sono. Das pessoas que têm plano de saúde, portanto, estamos falando da sociedade mais valorizada, ou tem uma casta mais privilegiada da população, só 8% discutem o assunto sono com seus médicos, sendo 1/3 da vida nossa e a gente nem sequer, às vezes, cita numa consulta. Então, essa pesquisa, chamada Acorda Brasil, que também está aí na bio do Instagram, né, de Persono, deixa claro o seguinte: tem muita coisa para fazer. É uma oportunidade imensa da gente conscientizar as pessoas de que morrer de trabalhar é a única forma de suicídio socialmente aceita e valorizada. Isso está errado. A gente tem que entender que nenhum CNPJ vale um AVC e que a qualidade de sono é fundamental para uma maior produtividade mental e física. Então, acho que, no fundo, isso não é um white paper, é uma verdadeira descoberta que Persono da Coteminas faz e que agora está disponível para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. Perfeito. De fato, o sono ele tem aí uma relevância importante, né? Tanto num aspecto coletivo, e aí a gente fala, né, desses pontos ligados à economia, ligados à produtividade, até o risco de acidente de trabalho, que está muito ligado à questão do sono ou não, e também do ponto de vista individual, né? Aquilo que o sono pode trazer para cada um de nós, seja em termos de produtividade, seja em termos de qualidade de vida. E pensando nisso, né, o nosso último white paper foi com o pessoal do Comitê Olímpico do Brasil, que é parceiro do Persono, né? Então os atletas do time Brasil estão usando aí né, uma série exclusiva e limitada de um travesseiro com a tecnologia. Eu vi um monte de posts do nosso time, né, que foi para as Olimpíadas, postando, alguns levando, inclusive, na mala os travesseiros. Sim. Sensacional, achei espetacular. Já estamos ajudando os números, né, e os resultados olímpicos através do sono. Mais uma grande contribuição social, eu acho. Sim. E aí eu queria pedir para você, Carlos, comentar um pouco, né? Então a gente contou aqui agora, né, sobre o white paper, o que tem nele, e a grande razão de ser do white paper é falar um pouco sobre o ecossistema em que o Persono se insere, né, as possibilidades de mercado que a gente enxerga. Então, eu queria pedir para você contar um pouco quais são os próximos passos, né? Temos esse white paper, ele traz aí um mundo de possibilidades, mas a que o Persono está se dedicando, o que quem está nos assistindo pode esperar aí para um futuro breve? Claro, Roberta. Bom, o nosso principal objetivo, como já foi falado aqui, o Walter colocou muito bem, né, melhorar a qualidade de sono das pessoas, dos indivíduos, né, e esse é o nosso grande propósito, e a gente faz isso de 3 formas diferentes, né. Em primeiro lugar, tentando gerar conscientização por meio da tradução aí, do que é conhecido sobre ciência do sono, né, numa linguagem não técnica, numa linguagem acessível, numa linguagem popular, por meio de uma infinidade de canais. Hoje nós estamos presentes no Instagram, como já foi falado, YouTube, temos um blog, mas nós não queremos parar por aí, né? Onde as pessoas estiverem, nós queremos levar esse conteúdo que é super importante. Eu mesmo tenho aí uma história com Persono, né? Que eu melhorei a minha qualidade de vida,
eu descobri, né, que cafeína, que é algo que eu adoro, né, tomar café, não faz bem, né, ali limitar a ingestão de cafeína aí até, no máximo, aí 2 horas antes de ir para a cama, né, então isso é algo que eu notei que está fazendo diferença. Hoje eu não preciso mais despertador para acordar, eu estou acordando naturalmente, então isso foi depois que eu comecei a trabalhar no Persono e escrevendo o white paper do Persono. Então, as pessoas Importância da conscientização, olha aí, que o Walter também relatou o caso dele, né? Exatamente. Então essa frente de conscientização é importantíssima para a gente, e a gente trabalha com parceiros e parceiras aí do ramo científico, né, com pessoas influentes, cientistas do sono, né, para nos ajudar a levar esse conteúdo para as pessoas. A segunda frente é a tecnologia, que já foi bastante comentado aqui, já foi comentado sobre o travesseiro, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, né, é um travesseiro que monitora o sono, que fornece essa consciência, né, de como as pessoas estão dormindo e permitem que as pessoas gerenciem, né, o próprio sono, entendendo o que elas precisam fazer, se é ajustar o horário de ir para a cama, se é algum outro passo aí que falta elas tomarem para realmente colher os benefícios. E a terceira frente como você falou, é a frente de marketplace e de formação do ecossistema. Então, a gente está numa conversa constante com startups, com parceiros, né, com fornecedores, empresários, empreendedores que têm ideias para revolucionar esse mercado, né, e a Coteminas Persona não vai fazer uma revolução sozinha, isso só pode acontecer se a gente conseguir criar essa rede colaborativa, como o Walter falou lá no início, né, de pessoas apaixonadas, unidas por esse propósito, por essa causa, cooperando juntos, provendo interoperabilidade, ou seja, tornando produtos e serviços compatíveis para que eles possam funcionar em conjunto, liberando ainda mais valor do que se esses produtos e serviços fossem usados individualmente. Então, juntos a gente é mais forte. Então, essas são as 3 frentes, e a gente espera poder contribuir assim, colocar aí a nossa marca, né, na história da revolução que está aí prestes a acontecer na área de sono. Perfeito. Bom, a gente está caminhando já para o final aqui desse nosso bate-papo, né? Foi super, super interessante. Acho que quem está assistindo com certeza deve ter ficado com vontade aí de conhecer o white paper. Aí queria pedir para que vocês deixem seus recadinhos finais, alguma mensagem final sobre o white paper, sobre a importância do sono, enfim, para que a gente possa finalizar. Carlos, já que você está com a palavra, você quer ser o primeiro? Roberta, agradecer a oportunidade, né, não só de ter sido coautor do white paper, mas de estar aqui participando da divulgação do documento, como foi falado, histórico, né, importante, uma descoberta, né, não só para nós como indivíduos, mas para a sociedade, convidar, né, as pessoas a baixarem, a lerem, tem muito conteúdo muito bom, independente de quem você seja. Dizer que eu acredito muito que o sono é um pilar aí fundamental para que as pessoas consigam ter uma vida mais plena, mais focadas no presente momento, né? Reduzindo os níveis de estresse, regulando melhor as emoções, portanto, tendo relações pessoais, profissionais mais reguladas, melhores, mais ricas, né? Eu me preocupo muito com o desperdício de vida que a nossa sociedade está tendo ao viver, né, em uma epidemia de negatividade, e eu creio que o sono é o remédio, né? Dormindo bem, a gente consegue ser mais otimista, mais positivo, ter mais confiança nas próprias habilidades, se relacionar melhor, né, diminuir o número de conflitos desnecessários, até o comportamento ético e moral, tem vários estudos científicos mostrando que há uma relação, as pessoas que dormem mais horas tendem a tomar decisões mais éticas, com mais frequência e resistir tentações, né, que são prejudiciais à saúde ou prejudiciais ao funcionamento saudável da sociedade como um todo. Então, eu poderia falar horas aqui sobre a importância do sono, e a mensagem final leiam o white paper, acompanhem o trabalho do Persono, acompanhem esse movimento,
e descubra como o sono pode revolucionar a sua vida, porque isso tem acontecido para mim, várias pessoas aqui nesse webinar, no Walter e o Josué, falaram a mesma coisa. Espero que, se você não tiver ainda convencido, que você possa se convencer lendo o white paper. Perfeito. Walter, e você? Qual que é a sua mensagem final aí? Roberto, mais uma vez agradecer não apenas por estar aqui nesse webinar, mas principalmente por estar participando desse projeto, né? Como eu falei, foi tão impactante para a minha vida. Queria também dizer que, na verdade, o white paper é o resumo de um ecossistema do sono que está sendo criado pela Coteminas através da sua divisão Persono. Então, Persono é, no fundo, um ecossistema que não somente fará, mas convida outras empresas e pessoas a fazer uma grande união, uma grande integração de dados, de pesquisa, de serviços, de produtos, de educação voltado para resolver uma grave pandemia silenciosa que é a privação de sono. Trata-se, na verdade, de uma grande oportunidade comercial que resolve um grande problema social. Estamos todos nós conscientes de que a sociedade, com essa privação de sono, está se envenenando e o ecossistema Persono é o antídoto que resolverá esse problema. Perfeito. Josué, para a gente finalizar, então, quais que são as suas últimas palavras aqui? Fazendo coro, mas também tentando não ser repetitivo, né? Eu gostaria de agradecer demais a todos e enfatizando, né, o ponto de que a gente entende que, por mais importante que quaisquer métricas financeiras na construção desse ecossistema possam ser, elas não são um fim por si só. O nosso objetivo fim, conforme foi falado anteriormente, né, é o nosso propósito, um propósito que é transformacional, se melhorar a qualidade de vida a partir do sono. A gente acredita que, através disso, a gente vai conseguir não apenas levar melhoria de qualidade de vida, mas também conseguiremos fazer com que as organizações sejam mais produtivas, fazer com que a sociedade seja mais próspera. Então, conforme o Walter falou, né, enfatizou, isso daqui é um movimento, e a gente convida a todos a se juntarem ao nosso movimento que tem esse propósito. E a gente tem certeza que isso trará um benefício enorme para a sociedade como um todo. Muito obrigada, pessoal. Bom, eu queria agradecer você que está nos assistindo e deixar mais uma vez esse convite para que você leia o white paper e, se de alguma forma, né, você tiver alguma contribuição, quiser se juntar com a gente aí nesse movimento, você pode fazer contato com a gente pelo e-mail contato@persono.com.br. Convido você também a continuar acompanhando o nosso conteúdo no blog, nas redes sociais. Temos o Instagram, @Persono. Aqui no YouTube você pode clicar no sininho para se inscrever no canal e ser notificado sempre que a gente tiver novos vídeos. E é isso, muito obrigada pela sua audiência. Junte-se a nós aí nesse movimento pelo sono. Durma bem e viva melhor.